Oi, turma do livro Simplesmente Francisco, José Carlos de Luca, no capítulo 10, Louco ou Santo. Sagrada humildade confunda o orgulho e as pessoas mundanas. Francisco. Os primeiros tempos de Francisco, após deixar a sua casa, foram dedicados aos cuidados com os pobres e leprosos de Gúbio e de Assis, e ao trabalho de reconstrução da igreja de São Damião, e posteriormente das capelas de São Pedro e de Santa Maria dos Anjos, todas em sua cidade natal. Francisco andava com trajes de eremita, uma túnica simples, segura por um cinto de couro, calçados e um cajado na mão. 6 meses após deixar o leprosário de Gúbio, Francisco retorna a Assis para terminar o trabalho na igreja de São Damião, mas não deixa de visitar constantemente o leprosário de Santa Maria Madalena, também em Assis. Ora dorme na igreja, ora na colônia dos Rancenianos. Para sustentar suas tarefas, ele passa a ir com frequência à cidade pedir donativos, pois já não podia mais contar com a fortuna do pai. Francisco pedia comida para os pobres e enfermos, materiais de construção para a igreja e óleo para a lâmpada do altar. E o fazia de forma sempre alegre e vibrante, despertando a admiração de alguns poucos e o escárnio de muitos. A maioria das pessoas não queria proximidade com o filho de Pedro de Bernardone, um jovem tão adorado, outrora provedor das melhores festas de Assis, agora convertido em advogado dos miseráveis, tendo se tornado o mais autêntico deles. No auge da sua juventude, Francisco era o riquinho de Assis. Depois de sua lenta conversão, foi apelidado de Il Poverello, isto é, o pobrezinho de Assis. Numa das suas peregrinações pela cidade, Francisco vai batendo de porta em porta solicitando doações. Poucos moradores, porém, atendiam-lhe o chamado. Numa das casas, o proprietário abre a janela e rispidamente indaga o que o pedinte deseja. Uma esmola aos pobres, pelo amor de Deus, disse Francisco com as mãos estendidas em forma de súplica. Visivelmente irritado, o homem diz que Francisco era um louco mesmo e em seguida cospe-lhe fortemente nas mãos. Imediatamente, Francisco se recorda do sofrimento de Jesus na cruz e, adquirindo uma paz surpreendente e inimaginável, dirige-se mansamente ao dono do imóvel. O que o senhor acaba de me dar, reconheço que mereço totalmente. Entretanto, para os pobres, o senhor tem alguma coisa? A humildade de Francisco deixou o homem mudo e confuso por alguns instantes, enquanto Francisco permanecia ajoelhado debaixo da janela e ainda com as mãos suplicantes. O silêncio se fez eloquente. O dono da casa estava envergonhado de si mesmo. Por certo, o pobrezinho não poderia ser considerado louco, pois geralmente o louco é furioso, e naquele momento o furioso tinha sido ele. Em alguns segundos, o homem vem à porta constrangido, trazendo alguns pães e os entregava a Francisco. É pouco diante do meu erro, mas é o que tenho. É só o que Deus lhe pede, meu irmão. Deus haverá de abençoá-lo, pois ele se alegra quando socorremos nossos irmãos necessitados. Francisco agradece em nome dos pobres e sai a cantar feliz pelas ruas da cidade. Talvez alguns já começassem a ficar em dúvida. Seria ele um louco ou um santo? Gente, pensa bem, né? Uma pessoa gosta em você, você ainda continua conversando com a pessoa como se nada tivesse acontecido e ainda dá uma lição dessa de amor, de fé. Qual de nós seria capaz de fazer isso? Nem estando louco, né? Nós conseguiríamos fazer isso. Então, não que ele já era um santo aqui, ele estava em desenvolvimento enquanto uma pessoa, né, que busca a paz interior, que busca o bem comum. E nós não somos, nós não estamos nesse patamar de entendimento ainda, pelo menos eu não. Creio que vocês que me escutam, que acompanham os estudos também estejam em busca disso, né? Dessa paz diante da falta da paz que o mundo nos dá. As pessoas estão egoístas, agitadas, trancadas no seu mundinho, cada um por si, Deus por todos, né? Assim como também na época de Francisco. E quando você, não precisa ir muito longe, né? Basta você sair na calçada de casa que você observa o comportamento das pessoas. Cada qual preocupada com o seu problema, preocupada com a sua família, preocupada com um problema de saúde, de emprego, problema de
de dinheiro, né? E essas pessoas geralmente elas vão falar para você bom dia, tudo bem? Mas o tudo bem já passando, né? Aqui na porta de casa acontece muito disso. As pessoas passam, oi, bom dia, tudo bem? O tudo bem, o bom dia eu consigo ver a pessoa. Quando a pessoa termina de passar, ela tá falando tudo bem? Você fala, né? Tá tudo bem. Vai falar o quê? A pessoa já passou, mesmo que fosse para você falar, não, hoje eu não tô muito bem de saúde, já era, a pessoa já foi. Então, as pessoas não escutam umas às outras, elas não estão querendo, de fato, né, ajudar a outra. E quando a gente encontra alguém, né, como Francisco, a gente fala, não, aquela pessoa é doida, né? Aquela pessoa é maluca. Ela tem a vida dela que já é um tumulto lascado, que já é cheio de problema, e ela ainda fica preocupada com o problema dos outros, né? Ainda fica correndo atrás. Eu conheço algumas pessoas, eu conheci e estou conhecendo algumas pessoas no novo centro espírita que eu frequento, e eu acho assim, é muito bonito o que eu vejo lá, né? Eu vejo pessoas se movimentando o tempo todo em prol do outro. Tanto é que a própria espiritualidade vem falar assim, ó, menos, né? Se cuida também. Porque eu conheci e conheço pessoas lá que às vezes elas deixam de se tratar, de se cuidar para cuidar do próximo. Não é bem-vindo aos olhos de Deus você se deixar, se abandonar para cuidar do próximo. Não é. Deus fala que a gente primeiro tem que cuidar da gente, né? Mas sem ser egoísta. Tem gente que fala, não, eu tenho que cuidar de mim, dane-se o mundo. Isso é ser egoísta. Dá para você cuidar de você e cuidar do próximo. Dá para associar uma coisa com a outra, né? Equilibrar isso daí. Quando o Francisco aqui aceita, né, o cuspe do proprietário da casa, não significa que nós vamos ser submissos ao egoísmo, ao orgulho das pessoas. Não é isso que ele está querendo passar. Ele está fazendo, como eu falei agora em Palavras de Vida Eterna, mostrando a outra face. De início, a pessoa teve aquela atitude. Isso não significa que aquela pessoa é ruim. A princípio, ela teve uma atitude brusca, ignorante, violenta. Mas Francisco mostrou o outro lado, a outra face. E isso fez com que a pessoa lá dentro, né, desse uma quebrada naquele gelo, naquela indiferença toda e o arrependimento. Então, nós estamos aqui para fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? Estudar, evoluir e trazer outras pessoas para essa evolução também, né? Trazer essas pessoas para a reflexão dos seus atos, para a sua consciência de espírito. Mas para a gente fazer isso, nós temos que ser modelos. E para ser modelo, nós temos que estudar. Nós temos que ver as referências que nós temos. Francisco de Assis, Maria de Madalena, Maria, Mãe de Jesus, Jesus e tantas outras personalidades que foram construindo isso ao longo do tempo, que são a moral do Cristo, né? Que são os ensinamentos que Deus espera de nós, para que a gente possa realmente caminhar nessa evolução. Então, à medida que a gente vai evoluindo, nós temos obrigação, não é favor, de exemplificar. Aprendi, então eu tenho que exemplificar, tenho que praticar. E praticando, eu vou trazendo outros a praticar também, né? Então, mas não podemos nos abandonar, não podemos deixar de lado o eu, a nossa família consanguínea, que é a nossa primeira escola, né? Para ter que desenvolver isso em outros lugares. Então não adianta você ser santo fora de casa e dentro de casa ser o próprio demônio. Isso não tem mérito nenhum também. Então, a gente tem que conciliar, tem que começar aqui. Primeiro é o lar, primeiro é você, segundo é o lar, depois fora. Já tive convivência com pessoas que do lado de fora de casa se dava bem com todo mundo, era amigo de todo mundo, abraçava, era simpático, era brincalhão, e dentro de casa só causava tristeza, causava decepção, era mentiroso, omisso, trazia problemas conjugais, traziam problemas familiares, aonde passava, dentro do contexto familiar, era mal visto, era mal falado. Então, o santo de casa não faz milagre, isso tem que cair por terra. Primeiro, o santo de casa tem que fazer milagre, sim.
quando Francisco sai da casa dos pais para ser Francisco de Assis, o cara, né, que vai levar a paz aos lugares, que vai levar a bondade, ele jamais ele quis, não foi da vontade dele abandonar a família. A família não compreendeu a sua jornada, a família não quis apoiar ele numa decisão de mudança, de transformação. Então ele foi preciso sair da família, não é que ele abandonou a família dele para cuidar de outra, né? Tem muita gente que tem um perfil do Francisco de Assis, santo nada, ele deu um chute no pai dele, na mãe dele e foi viver a vida de louco, né? De solto pela vida. Não, ele tinha um objetivo, ele tinha uma meta, ele tinha uma missão. Se a família acolhesse ele, né, desse força para ele, talvez ele não precisaria ter chutado o balde, largado a família dele, né, abandonado a família dele. E ele não deixou a família em estado de abandono, como que eu posso dizer, o pai e a mãe doente, precisando dele, e ele largou tudo e foi para a rua. Não, os pais eram ricos, os pais tinham condições, tinham saúde, eram jovens ainda. Então Francisco não abandonou a família para calcar outros tipos de histórias em sua vida, experiências, não. Agora tem o filho que abandona a família, né? Num estado que a família precisa desse filho, precisa de um apoio, de uma ajuda, de um socorro. Aí se o filho larga a família dele nesse estado para ser bonzinho para os outros, qual é o mérito nisso tudo? Nenhum, porque primeiro é a família, né? Então aqui a gente vê que Francisco ele está assumindo a sua missão, por mais difícil que ela seja. Os percalços, a ignorância alheia, né, a violência das pessoas contra ele, contra os objetivos, o ideal dele, tudo leva Francisco a desistir. Qualquer um de nós aqui, nesse momento, se é cuspido, a gente ia partir para a ignorância, a gente ia rolar com a pessoa. E isso foi quando, gente? Lá na Idade Média, lá atrás. Então Francisco segurou a onda, falou, não vou dar esse gostinho, eu vou ensinar outra coisa para ele, porque ele está me passando a ignorância, mas eu não sou ignorante, eu estou tentando seguir Cristo. Cristo foi execrado, humilhado, e ele aguentou até o final, eu também vou aguentar. Então Francisco mostrou o outro lado. Nós hoje, no dia de hoje, 2024, a gente ia deitar e rolar com essa pessoa no chão, dando porrada. Onde já se viu, me cuspiu, não tô fazendo nada com você, eu só tô te pedindo um negócio, você quer dar, você dá, não quer, tudo bem, eu vou embora. É isso que ia acontecer. Mas ele ensina que não. A pessoa tá ali te humilhando, a pessoa tá falando, tá fazendo algo que te fere, aí você vai mostrar para ele o outro lado. Mostra o outro lado, se ele despertar, se essa pessoa acordar, ótimo, você ainda ensinou essa pessoa. Se não acordar, problema dele, você ensinou também, tchau. Então isso não tem nada de loucura, isso tem de evolução espiritual, né? Quando uma pessoa te fecha no trânsito, ao invés de você querer xingar, né, bater, gritar com a pessoa, você muda de faixa. Conforme você muda de faixa, a pessoa vai falar, poxa, eu fiz o que fiz e o cara nem tchum pra mim. Então isso vai gerando nas outras pessoas uma certa indignação. O cara não tá nem aí com aquilo que eu fiz. Depois ele vai falar assim, poxa, mas por que o cara fez aquilo? Ele vai começar a pensar. E isso vai mudar a forma do outro pensar. Vai mudar a forma do outro agir. Você vai ser o espelho pro outro. Então tem muita coisa assim que nos detalhes da vida de Francisco a gente vai pegando pro nosso dia a dia e vai fazendo uma comparação de como a gente deve agir. Ele é uma referência de comportamento para nós, né? Francisco é um cara de carne e osso, né? A gente não se refere assim a Jesus, apesar de ser um homem de carne e osso também, veio encarnado. Mas como ele já se apresentou, né, para nós como um ser supremo de luz, evoluído, então nós santificamos demais Jesus, né? Nós olhamos e pensamos e sentimos Jesus como uma luz, algo assim superior demais. E Francisco não, Francisco é um cara que nasceu de carne e osso ali, como Jesus, porém ele mostra toda uma falha
no seu íntimo, de início até a sua juventude, e depois vai mostrando passo a passo a lapidação disso tudo, a sua mudança, a sua transformação passo a passo. E essa transformação dele, esse exemplo dele, vai tocar no nosso íntimo. Eu amo Francisco de Assis por conta disso, gente. Não é porque ele é um homem santo, né? Mas sim porque ele começou do zero, errando, fazendo coisas erradas. E caindo e levantando, construindo dia a dia a sua moral. Assim como nós caímos e levantamos o tempo todo. Hoje a Patrícia está aqui falando, suave, né? Tranquila, baixinho. Tem dia que a Patrícia está mais acelerada, tem dia que a Patrícia está brava. Caindo e levantando. O nosso humor é assim. E conforme é o nosso humor, é o nosso padrão de energia. E o nosso padrão de energia tem tudo a ver com a energia que a gente emana para o universo e ele traz de volta para nós. Essa sintonia de energia atrai e repele, atrai e repele. Então, nós temos a obrigação de compreender essa transformação moral que é de degrau em degrau, que pode escorregar, que pode cair. Nós estamos aí sujeitos a isso, mas não é porque a gente cai que a gente fica lá caído, a gente levanta. Ontem eu entrei com uma moça, a minhas histórias de Uber aí, né? A Grace, que é a motorista de Uber, ela me levou até Salesópolis, chegou lá, eu falei para ela, pode beber água na bica. Eu fico aqui olhando, eu tenho medo de entrar aí e cair. Eu não tenho equilíbrio na perna. Na primeira bica ela foi, bebeu água. E na segunda bica ela falou assim, não, você vem junto comigo. Eu falei, não, eu vou cair. Ela falou, eu te seguro. Vem, eu vou entrar com você lá. Você não vai cair. E a terra é fofa, né? Onde a bica deságua ali, é perigoso. Tem pedra, tem buraquinho no chão, né? Eu falei, eu vou cair, menina. Ela falou, vamos lá que eu vou junto com você, você não vai cair. Eu nunca vi essa menina na minha vida, foi a primeira vez. E eu confiei nela e ela confiou em mim. E eu, do mesmo tamanho que ela, só que eu só acho que eu sou mais pesada, né? Falei, eu vou entrar lá, eu vou cair. Ela falou, se cair, não tem problema, nós estamos juntos. Eu entrei com ela na água, pisei falso algumas vezes, porque eu não sinto minhas pernas, né? Eu não tenho equilíbrio. Afundei o pé em algum momento, falei para ela, tá afundando. Ela falou, não tem problema, eu tô te segurando. E eu naquela fé que aquela menina tava me segurando, nem fazia muita força, não. Eu falei para ela, eu só tô apoiando. Se eu fizer força é porque eu tô caindo. Fui apoiando nela, chegou lá, ela falou, agora você pode beber água também. Quando eu coloquei a mão na bica, que aquela água cristalina veio na minha mão, que eu consegui beber, gente do céu, não tem coisa mais gostosa no mundo do que você sentir fé em alguém, fé de que você vai conseguir algo, e quando você consegue o gostinho, então é tremendo. Então, naquele momento, parece que toda aquela energia boa, né, do plano espiritual, do amparo, aquela menina que estava do meu lado, que eu não conhecia, me dá aquela condição de beber uma água de bica, que há quantos anos eu não bebia uma água de bica, saindo, né, da natureza. Eu bebi água da bica há algum tempo atrás em Bertioga, mas já colocaram uma mangueirinha para facilitar, né, a saída da água. Essa não, eu fui lá no meio das pedras para poder beber. E isso, pra gente, que é uma coisa tão mínima, né, só foi possível porque teve uma pessoa, né, louca ou santa que proporcionou aquele momento para mim. Então, quando eu vejo as histórias de Francisco, ele fazendo algo por alguém, eu naquele momento eu lembrei de Francisco naquela moça. Falei, ela tá vestindo a carcaça ali, o espírito de Francisco de Assis, fazendo algo para alguém. Eu falei para ela, menina, você não tem ideia do que você está fazendo comigo. A emoção que eu senti de poder colocar meu pé na água, de poder beber a água da bica lá pertinho de onde estava saindo aquela água, de poder molhar meu rosto com aquela água limpa. Falei, você não tem ideia, esse gesto, coisa assim de 5 minutinhos, mas você não tem ideia o que foi que você fez hoje para mim. Então são gestos simples, coisa pouca, mas que tem um significado tremendo na vida das pessoas. É isso. Francisco é isso.
E ele está em todos os lugares no nosso coração. Todas as pessoas têm um pouquinho de Francisco, que são as pequenas atitudes, as mais humildes, as mais sinceras. É Francisco que está ali. É a gente vestindo esse lado de Francisco de Assis, que de louco, que a gente pensa que ele era louco, não tem nada. Ele era bom. Então, algumas loucuras que as pessoas fazem, como essa menina ontem, eu falei, você é doida, você vai confiar de me levar ali, se eu cair, você cair? Ela falou, não, a gente cai junto. É uma atitude doida, a gente mal se conhece. Qualquer um ia falar, duas doidas. Mas não, era um gesto santo, um gesto de bondade, um gesto de doação ao próximo. Ela olhou para mim e falou, não, você não vai ficar sem beber essa água. Você vai entrar lá agora na segunda bica e você vai beber água também. Ela podia ter oferecido um jeito de pegar a água e trazer para mim, seria mais fácil. Mas ela foi me levar até a bica. É um gesto de loucura, porque podia realmente cair as duas. Então são isso, tem coisas que as pessoas fazem que a gente fala, é doido. Não tem nada de doido. É a evolução espiritual daquela pessoa. Ela está realmente praticando o bem. E não importa a quem, né? Então, esses gestos, não vamos criticar as pessoas quando elas fazem o bem ao próximo. Não vamos criticar, não vamos ignorar. Vamos dar força para esse pessoal que faz o bem, vamos fazer como eles, vamos aprender como eles. Eu acho que o sentido da vida está aí. É tão gratificante que nem ontem eu falei para ela, de tudo o que eu vi no passeio, de tudo o que eu consegui contemplar da criação de Deus, já é a segunda vez que eu vou nesse local, apesar do tempo, né, ter sido muito distante um do outro, então tem coisas que eu não lembrava, a estrada tem partes que eu não lembrava, tem lugares que eu fui ontem que eu não tinha ido da outra vez, que eu desconhecia. Falei, apesar de tudo o que eu vi, o que eu senti, a melhor parte para mim de tudo hoje foi entrar naquela bica por 5 minutos. Foi o melhor de tudo. Foi um gesto dessa menina que não tem preço, né? O que eu paguei no Uber foi muito pouco diante da alegria que ela me proporcionou, diante do momento que ela me ajudou a realizar. Então é isso. Pessoas que aparentemente são loucas, na verdade, elas são boas. De louco ou santo, Francisco de Assis não tinha nada de louco, não. Ele estava se transformando num homem santo, né? Homem santo, não o santo de asa, o anjo de asinha, nada disso, não. Mas um ser mais elevado. E nós estamos calcando isso, nós estamos aqui para isso. Nós vamos chegar lá, com fé em Deus, nós também vamos praticar essas caridades que Francisco praticava, né, em pequenos gestos, pequenas atitudes que vão fazendo diferença no nosso espírito no dia a dia, que vão trazendo para a gente a verdadeira paz.